Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta a mais um capítulo, a mais um episódio da Dupla Digital. Eu estou aqui com o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Luiz, e você? Tudo bem, graças a Deus. Espero que todos que estão nos assistindo também estejam bem. E nós temos boas novidades, temos algumas novidades. Então, a primeira novidade, vocês já estão vendo, nosso fundo novo. Aqui a Dupla Digital tem o seu logo, a gente fez um fundo para vocês não ficarem vendo os nossos móveis velhos, né, Rodrigo? É isso aí. Ninguém é obrigado a ficar vendo a nossa moradia, que é simples, mas é aconchegante, é gostosa. E nós temos outra novidade, que é a periodicidade dos vídeos. Eu falei com o Rodrigo, o pessoal gostou muito da nossa estreia, do primeiro e segundo episódio, então em vez de ser 2 por mês, um a cada 15 dias, nós iremos fazer um a cada 10 dias. São 3 por mês para vocês, quase toda semana, então, de vídeo, né, Rodrigo? É isso aí. A outra coisa é que agora no nosso fundo tem também o nosso Instagram, então não deixa de seguir a gente lá no Instagram, que a gente não precisa ficar falando toda hora, segue a gente, ó, tá ali, pega o seu telefone e já põe lá e vambora. Muito bacana, isso a gente aprendeu com a TV, né? Hoje a TV coloca o nome e já põe o arroba das pessoas. Então nós temos a novidade do fundo, a novidade da periodicidade e temos mais alguma novidade, Rodrigo? Temos uma novidade, nós vamos lançar agora alguns episódios que a gente chama Dupla Digital Convida. Então nós vamos trazer alguns profissionais da área, de algumas funções importantes para vir conversar com a gente, sempre falando de tecnologia, crimes digitais, cibersegurança e por aí vai. Então a gente está montando aí uma série de convidados muito legais nessas mais diversas áreas para conversar com a gente. Sempre nesse formato, aquele formato de conversa com linguagem simples e didática para vocês. Então espero que vocês gostem dessa novidade, o Dupla Digital Convida. Isso é muito legal, viu, Rodrigo? Porque nós seremos a dupla digital, né? Mas é bacana ouvir sempre um convidado. Nós iremos trazer pessoas também de outras formações. A gente já tem alguns convidados aí na manga. Eu vou dar um spoilerzinho só da profissão. Nós temos uma delegada que atua com os crimes virtuais, com questões envolvendo pedofilia na internet, a gente vai falar sobre isso. Nós temos convidado também um amigo, eu vou falar o nome dele, o Gabriel Pato, que ele é hacker ético, então ele atua testando sistemas, ele já aceitou nosso convite, vai estar aqui, tem um canal no YouTube também dele. Nós temos alguns que já convidamos, já toparam, então uma nova visão do nosso bate-papo, eu acho legal. Eu tô com frio, tô aqui em São Paulo, o Rodrigo, vocês sabem que está lá nos Estados Unidos, e para quem está entrando primeira vez nesse vídeo, esse é o Dupla Digital, um canal onde a gente debate tecnologia, direito digital e etc. E qual é o nosso tema hoje, Rodrigo, para a gente começar já no papo? Na verdade, é um tema que a gente falou no episódio 2, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e eu recebi muitas mensagens lá no nosso canal também do Instagram, muitas mensagens falando, vocês têm que explorar mais, esse é um assunto importante, vamos falar mais de LGPD, vocês deixaram de falar de algumas coisas, e aí a gente decidiu fazer um complemento e falar também de outras coisas que talvez a gente, naquele nosso papo, acabamos indo muito para a privacidade de dados e não cobrimos outras partes da lei. Então nós vamos cobrir hoje também, e claro, sempre com esse mood de coisas fáceis. E aí a primeira pergunta vai direto para você. Estou aqui nos Estados Unidos, está um calor realmente, a gente está com 40 graus aqui no Texas, mas me conta da LGPD. Essa lei vai acontecer agora mesmo ou não vai, Luiz? Porque tem uma confusão sobre a medida provisória. Bom, você é especialista, me conta, a LGPD vai entrar em vigor dia 28 de agosto ou não? Na sua opinião, o que está acontecendo aí? O que você acha que vai acontecer? Eu acho que não irá, e eu acho que se entrasse em vigor seria uma grande irresponsabilidade e uma injustiça, Rodrigo. Quando começou a se falar em prorrogar a LGPD em razão também da pandemia, nós sabíamos que as empresas elas iriam que precisariam enfrentar uma pandemia, uma questão de crise mundial, onde precisaria ter mais tempo para investir e preparar a empresa a adequação à lei. Então, eu, de fato, vejo que a pandemia atrapalhou e muito nesse sentido, porque as empresas começaram a se preocupar em sobreviver.
e não nas questões dos dados, que é realmente importante. Mas nós temos que, primeiro, ter as empresas para depois pensar em regulamentá-las. Então, em razão da pandemia, eu acho que o adiamento é o melhor caminho, sim. E eu espero que a lei fique para o ano que vem. Lembrando que, se for assim delimitado, a questão ficaria a LGPD entrada em vigor para maio de 2021 e as punições para agosto de 2021. Então, as sanções ficariam para depois, primeiro entra a lei e depois se pune. E outra coisa, né, Rodrigo? Nós sabemos que o fiscalizador da Lei Geral de Proteção de Dados é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que não existe ainda, só no papel. Nós não temos o organismo, o órgão ali pronto, nós não temos as pessoas nomeadas, a gente não tem ninguém para trabalhar. Então, nós sabemos que não daria para ter uma LGPD em vigor semana que vem. Então, eu sou contra a entrada em vigor dessa forma. Até porque nós temos uma lealdade, uma segurança jurídica, etc., na qual foi anunciado que isso teria sido prorrogado para o ano que vem. Então, não dá para voltar atrás de uma hora para outra, dando uma semana para as empresas se adequarem, e aí é um grande problema. Também não dá para abrasileirar essa situação. Eu sei que a gente normalmente comete grandes equívocos no Brasil, então vamos com calma nessa questão, vamos prorrogar, vamos cobrar das empresas a adequação de maneira a compensar nesse período pós-pandemia e termos no ano que vem uma boa lei, uma boa aplicação. É assim que eu vejo. Você falou uma coisa que, do lado de tecnologia, é uma coisa que eu falo bastante, que é a questão da relação do Brasil com os outros países, né? Então, por exemplo, para quem não sabe, a LGPD é proveniente da GDPR, uma lei que foi feita lá na Europa. E lá, obviamente, eles deram um prazo para as empresas se adequarem, e acho que vocês devem acompanhar a quantidade de sanções relacionadas à gestão de dados e aos vazamentos e tudo mais. Então, uma das coisas que eu queria fazer uma alusão ao que você disse, você falou desse gestor. Esse gestor é a ANPD, certo? O que significa a ANPD? Rodrigo, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É como se fosse o PROCON dos dados. Essa instituição ela vai fiscalizar se as pessoas, né, se as empresas estão cuidando bem dos dados, se elas estão colhendo da forma correta, armazenando com segurança, etc. Ela será a empresa que fará a comunicação com o encarregado de proteção de dados, aquele indivíduo que representa a empresa, né, para ter essa comunicação, é como o DPO, é o DPO da lei europeia, e fará essa interface com os encarregados dessas empresas. E ela será a grande responsável por também punir, né, aplicar as sanções administrativas, que até são elevadas. Então, a função dessa instituição, desse órgão é imprescindível, é muito importante. Ela dará função social à LGPD. Então, quando a LGPD ela foi prevista e foi aprovada, teve uma outra lei que veio trazer toda a formulação da NPD. Então, seus diretores e etc., quantas pessoas estarão participando, serão nomeados e afins. Só que hoje não é o quadro que nós vemos. Eu já falei na primeira pergunta, nem tem autoridade nacional, nem existe nem o prédio da NPD, nem ninguém nomeado. Então, nós precisamos dar esse tempo até para o Estado, né, para o governo federal nomear esse diretor, porque nós sabemos que hoje a preocupação foi, durante esse tempo, em resolver a questão da pandemia e não em se preocupar, o que é plausível, aceitável, né, Rodrigo? Não sei como você vê isso. Claro. E ainda está resolvendo, né? A pandemia não acabou, né? Aliás, é uma coisa que outro dia me perguntaram, Rodrigo, mas e o novo normal, né? Esse negócio do novo normal. Para mim, o novo normal, ele não é nem o que era antes e nem o que é agora. É algo que vai se formar, que vai ser o ajuste do que era antes e do hoje. Então, a gente não sabe exatamente o que é o novo normal. Aqui nos Estados Unidos, a gente já está numa descendência relacionada a casos, né? Então, a gente está cortando pela metade a quantidade de casos. Aqui, pelo menos onde eu estou, no Texas, isso a gente já está quase que vivendo uma normalidade, né? Obviamente, todo mundo é obrigado a
colocar máscara, mas já melhorou muito. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência. Mas só uma pergunta, só uma complementação a essa resposta, Luiz. A NPD é um órgão do governo federal, correto? Não, não. Não? Não. Vai ser um órgão desvinculado. Ele pode se tornar uma autarquia daqui a alguns anos, são 2 anos, se não me engano, a lei diz. Então, hoje, a ideia da NPD é ser um órgão autônomo. Ele ainda tem questões financeiras, que ele depende do governo, então quem vai estruturar financeiramente vai ser o governo, quem vai nomear o diretor aí vai ser o presidente da República, mas que não vai poder também, numa canetada, tirar ele, vai precisar da aprovação do Senado. Então, é um órgão parcialmente desvinculado, não é um órgão do governo federal, especificamente. Porque a ideia, Rodrigo, em todos os lugares do mundo que eles têm uma autoridade nacional, um fiscalizador, o ideal seria um órgão 100% autônomo, 100% desvinculado, que não dependesse de ninguém, que ele tivesse autonomia absoluta. Mas no Brasil nós tínhamos um problema muito sério, porque da onde ia sair o dinheiro para ter essa autoridade nacional? Então vai usar dinheiro público, vai usar dinheiro de doações e vai ter nesse começo uma ligação com o governo federal, mas isso no futuro a ideia é desvincular. Muito legal, eu não sabia disso, olha só, até que legal a gente está conversando aqui e eu estou aprendendo junto com você que, na verdade, a NPD não vai ser 100% governamental, o que significa que a NPD, inclusive, vai poder autuar o governo caso tenha um vazamento de dados, correto? Deverá, não poderá, deverá. Então, se o governo federal e o governo público, ele estadual e municipal, se você somar, ele é o maior detentor de dados. Então, o maior fiscalizado vai ser exatamente o poder público e não o poder privado, mas o privado também tem muito dado. Então, nós teremos uma fiscalização ampla de todos esses setores e poderemos ter punição para o governo pagar a autoridade nacional. Então, ele vai ter que fiscalizar, sim, o governo também. Essa era a maior preocupação, né? Porque imagina, ele vai mútuo, o governo e o presidente, seja quem for, numa canetada, tiraria. Por isso que foi criando um mecanismo para proteger esse cargo e a instituição para se tornar cada vez mais autônoma. Muito legal. Olha só, é uma coisa interessante a gente estar conversando aqui, porque nós estamos falando de toda essa preparação. E aí, agora eu vou fazer uma ponte de uma outra coisa que talvez você tenha ouvido falar ou até chegou para você. Chegou para você um aviso no seu Facebook sobre os dados e que você tinha que aceitar ali? Então, muita gente mandou mensagem para mim no meu canal do Instagram falando: Rodrigo, o que é isso aqui? Né? O que é? Aliás, teve várias pessoas que mandou assim para mim: o que é LGPD? Aí eu falei: vai lá no YouTube e assiste o Dupla Digital que você vai entender o que é LGPD. Mas assim, o que aconteceu, pessoal? Se você tem usuário de Facebook no Brasil, você recebeu uma mensagem dizendo para você escolher lá, validar para onde está indo os seus dados. E aí vai o outro ponto. Especificamente, nós agora, todas as empresas que utilizam os nossos dados, eles vão ter que explicitar que eles vão ter a guarda deles para você. E aí esse é um ponto, porque todo mundo, né, muitas pessoas me perguntam, né, Luiz, assim, pô, essa lei, outra lei, precisamos de mais uma lei, imagina, lei é ruim, lei é ruim, lei é ruim. Vamos olhar também, né, como a gente conversou outro dia, eu e você, não existe lei perfeita, mas existe uma lei que vai ser ajustada e que foi muito bem feita aí, com base numa lei europeia e que tem sim um lado bom. E esse lado bom, por exemplo, é que agora o Facebook, ele tem sim que te demonstrar claramente como que os seus dados estão utilizados, são e aonde estão guardados, a periodicidade e tudo mais. Eu não vejo isso como uma coisa ruim. O que você acha, Luiz? Nós temos uma cultura de preconceito, né? Preconceito. E esse preconceito em forma de preconceito é muito negativo, porque as pessoas muitas vezes estão criticando a lei sem nunca ter ouvido sobre ela ou ter lido
a lei e não percebem que algumas leis, temos leis ruins que são realizadas às pressas e podem de alguma forma prejudicar, não são boas. Mas a gente tem que lembrar que a Constituição é uma lei, que o Código Penal é uma lei. E são boas, porque sem a Constituição, sem o Código Penal, nós teríamos uma grande... bagunça. Uma bagunça generalizada. Inclusive tem um filme, né? Aquele filme que tem Um Dia de Crime, não sei se você já viu, Não. que seria um dia onde os indivíduos poderiam cometer o crime que desejam. É muito maluco o filme, mas é interessante para ver como seria esse cenário sem punição, sem controle, sem fiscalização. E a Lei Geral de Proteção de Dados ela é um grande avanço, eu vejo como muito positivo. Não só o Facebook, como você falou, mas todas as empresas vão ter muita transparência e vão ser obrigadas a ter muita transparência graças a essa lei. Essa lei, por exemplo, vai obrigar que as empresas que sofrerem com alguma vulnerabilidade, uma invasão, um vazamento, que elas informem todo mundo que teve o seu dado vazado, efetivamente que seu dado estava nesse banco de dados, que foi coletado, o que elas fizeram no dia seguinte para encontrar esse indivíduo, como elas armazenavam, tudo isso está previsto nessa lei, além questão de transparência. Então, quando houver coleta de dados, isso tem que estar em destaque no código de uso, né, no termo de uso. Então, você vai ter que aceitar, precisa da autorização expressa. Isso era muito subjetivo. Então, falava, não, eu coloquei no meu termo de uso em a letra 2 no cantinho. Hoje não, hoje precisa da autorização expressa, anuência, em destaque. Então, tudo isso são iniciativas dessa lei, previsões da LGPD, que são muito positivas. Se você pegar a lei em si, ela é inteira positiva, porque ela vai em favor do usuário. Ela não favorece em nada as empresas, ela só protege os usuários. E você percebe, vendo historicamente, você fala, poxa, a nossa lei foi um reflexo da GDPR, né? Que, pessoal, é General Data Protection Regulation, que é a lei europeia. A GDPR, por que ela entrou em vigor na Europa? Porque a Europa nada mais era do que um polo de coleta de dados. Eles não são uma potência como o Vale do Silício, como os Estados Unidos, como a Rússia, como a China, potências de tecnologia. Então, no fundo, eles eram as maiores vítimas. Então, a coleta era muito grande na Europa e eles não tinham muitas empresas europeias como big players. No fundo, eles sofriam com a coleta, muito mais. Por isso que tem uma reação aí política, legislativa. Se você for ver o porquê da GDPR, é super interessante essa história. E a LGPD é a mesma coisa. O brasileiro nada mais é do que cobaia, do que usuário. Nós não somos potências tecnológicas, nem mundiais, nem políticas, nem sociais. Nós somos um país de terceiro mundo em desenvolvimento, essa é a verdade. Então, a coleta de dados em relação ao brasileiro só vai em detrimento, em desfavor ao brasileiro. E a LGPD vem nesse sentido, a empoderar os brasileiros. É um momento de empoderamento. Eu não sei se eu falei isso no último vídeo, mas é um momento de alteração de comportamento, onde uma lei favorece essa luta. Então, esses que têm esse preconceito, meu conselho é para dar uma olhada nessa lei, que eu duvido que eles irão criticar, porque é uma lei que não abre brecha para crítica, ela só é favorável. Pode abrir brecha para crítica para o especialista como nós, falar, olha, não poderia ter sido dessa forma, aqui pode ter uma lacuna, aqui pode gerar um problema, mas se olhar como um todo, de forma geral, o leigo, ele vai ver como uma lei que protege a ele, como uma lei que prevê o homicídio. Como alguém vai criticar aquele que será punido por matar alguém? Não tem como criticar isso. Mesma coisa a LGPD, ela vem para proteger os dados dos usuários. Então eu vejo como muito positivo, viu, Rodrigo? Legal. Você falou uma coisa, no nosso último episódio, nós demos um exemplo, que foi a questão da farmácia, né? O cara vai lá, coloca seu CPF e depois vende o dado pro cara do convênio com aquela informação. Acho que você está lembrado que a gente falou sobre isso. Então, hoje, com a vigência LGPD, Luiz, eu vou poder, por exemplo, voltar na farmácia e pedir que eles me digam exatamente se eles têm meus dados pessoais ou não. Isso é verdade, correto? Correto, e você ainda pode falar, eu quero que remova, eu não quero que se armazene. Em qualquer momento você... pergunta. Quer dizer, eu posso, além de pedir, eles têm um prazo para me devolver isso, certo?
O prazo, a lei fala em prazo razoável, não tem um prazo fixo. Um prazo razoável. Traz para a nossa realidade aqui. O que é prazo razoável? Presume-se que é um prazo onde a empresa deverá agir, entrar no seu sistema e apagar. Então, lógico que a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, vai solucionar essas questões de prazo razoável, trazer previsões de prazos concretos. Mas a lei sempre usa, né? A maioria das vezes usa em prazo razoável, em prazo sucinto, etc. Que, na verdade, é aquilo que o indivíduo que está pedindo a remoção presume ser razoável. Então, uma semana é razoável? Eu penso que 7 dias para uma remoção, se for feita, tá bom. O outro pode pensar que razoável são 5 dias, mas é razoável. Então, o que você disse para mim é o seguinte, voltando àquele nosso exemplo da farmácia, agora eu tenho o direito de chegar lá e falar, eu quero saber se você tem meus dados, você tem a obrigação de me dizer se armazena ou não os meus dados, e eu posso, inclusive, solicitar a remoção dos meus dados, e ele é obrigado a cumprir. Ou seja, pessoal, é isso mesmo? É isso, só com uma exceção, com pequenas exceções na lei, que, por exemplo, eu quero que remova todos os meus dados. Tem algumas exceções que é para cobrança de dívida ou eventual ação na justiça, que ele precisa armazenar determinado documento, determinado dado, ele pode. Mas aqueles que, em regra, não tem para proteção da empresa, só porque ele está armazenando, aí ele é obrigado a pagar. Então, salvo as exceções da lei, você pode solicitar a remoção de quase tudo, vai. E aí eu não preciso de um advogado para fazer isso, pode ser eu mesmo, né? A lei, ela até quase impõe que isso tenha como opção no próprio aplicativo. Então, que a pessoa remova acessando o próprio aplicativo. Bom, então quer dizer que eu entendi que nós, agora, a lei está nos favorecendo, como você mesmo disse, né? A gente está colocando a gente no centro, os direitos são nossos, o que anteriormente cada um fazia o que bem entendia com os nossos dados, muito e até sem o nosso conhecimento, correto? Então, acho que é um negócio muito bom, pessoal. Acho que esse papo está sendo muito esclarecedor, a gente está abrindo um pouco mais. Bom, mas vamos lá. Existiu uma coisa que nós falamos, eu acho que a gente falou bem en passant na outra vez, foi a questão da multa, né? Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui para a gente, até de cunho tecnológico, né? Eu acho que é importante as pessoas entenderem que existe uma diferença entre ataque, invasão e vazamento de dados, certo? Então, eu gosto de usar bastante esse exemplo. Então, um exemplo para mim do ataque eu peguei o telefone do Luiz e eu tentei colocar o PIN dele para abrir o telefone dele. Isso é um ataque. Eu tentei invadir o telefone dele sem sucesso, é um ataque. Eu fiquei de olho no Luiz e eu vi qual era o PIN dele, eu abri o celular dele, então isso foi um ataque seguido de uma invasão. Eu invadi o telefone dele. Bom, uma vez que eu estou lá, eu peguei, fui no bloco de notas e copiei a senha do banco do Luiz. Isso é um vazamento de dados. Eu subtraí informação do telefone dele, mandei isso por e-mail para mim, eu copiei, mandei um SMS, fiz alguma coisa indevida. Isso é um vazamento de dados. Então eu gosto de explicar sempre do ponto de vista tecnológico que existe o ataque, a invasão e o vazamento de dados. O número de ataques é muito maior do que o número de invasões, do que o número de vazamentos de dados. Então, Luiz, a minha pergunta vai agora sobre a questão da LGPD, ela vai punir os vazamentos de dados, correto? Ou seja, eu não tenho obrigação de reportar os ataques, porque assim, são bilhões de ataques todos os dias a órgãos e empresas. A gente não está falando de ataque, a gente está falando de vazamento de dados. Esse meu entendimento está correto? Está correto, mas também a invasão poderá ser punida, porque vamos partir da premissa que a invasão seria só o criminoso ler e não obter aquela informação, só ter acesso. Aí você já tem uma falha gravíssima na segurança e poderia ter punições da NPD. Então, a NPD não punirá os ataques, todo mundo sofre ataque, todo mundo que tem site já deve ter sofrido, até ataques automatizados. A invasão, aí já começa a questão de crime, já começa a questão de vulnerabilidade, já começa a questão de quebrar a criptografia, já começa a questão que a empresa deveria ter armazenado melhor, porque se houve invasão,
possivelmente terá um vazamento, possivelmente terá uma obtenção desse dado, então já poderia ter uma punição, e o vazamento aí é claríssimo. Então, a partir do momento que ele copiou essa informação para ele e pôs na internet, publicou nesses fóruns, vendeu para alguém, aí é gravíssima. Mas só a invasão já é grave. Porque se eu invadir o seu computador e ter acesso às informações, isso já é grave. Eu não preciso copiar para um HD externo, copiar para uma nuvem. Então, eu penso que a NPD punirá também aqueles que tiverem, de alguma forma, o seu servidor invadido. Desde que comprovado, claro. Então, e as multas, 2% da renda bruta, com limite... Poderá chegar até 2%, com limite até 50 milhões de reais do grupo que é dono ali da empresa, né? Ah, é do grupo? Ok, ok. Entendi. E, aliás, pessoal, isso é uma coisa importante, porque toda vez que a gente, principalmente quem trabalha na área de cibersegurança, sabe que existe uma resistência para ter budget de cibersegurança, para proteger as coisas. Então, agora, pessoal, a gente está dando boas informações aqui para vocês chegarem no board da empresa, no conselho, e falar, olha, eu preciso proteger, porque se houver uma invasão, nós podemos ser punidos. Tem uma coisa, Rodrigo, desculpa te interromper, as empresas, além de terem essa renda, essa verba para investir em segurança, elas devem escolher muito bem com quem vão investir, viu, Rodrigo? Porque eu não estou fazendo aqui propaganda minha, eu não faço adequação à LGPD, mas eu estou vendo muitas empresas, pessoas, qualquer um, vendendo adequação à LGPD, e as empresas devem escolher bem, viu? Porque muita gente está de aventureiro nesse mercado, porque viram que é um mercado que tem muita gente envolvida, muitas empresas e muito dinheiro, possivelmente, e estão saindo dando adequação aí sem ter a devida capacidade técnica e jurídica. Então, eu daria essa recomendação para as empresas terem atenção com quem farão essa adequação à LGPD. Vai aí o alerta, e o alerta também do meu lado da tecnologia. Eu falo muito sobre isso, vou falar mais uma vez, talvez eu não tenha falado aqui no Dupla Digital ainda, mas não existe cibersegurança 100%. Se alguém está tentando te vender alguma solução e prometendo que você vai estar blindado 100% dos hackers, essa é a maior mentira. Tá? Eu estou sendo aqui extremamente transparente, até porque eu trabalho na área, sou head de comercial de uma solução global, de uma empresa global, e eu falo isso aos meus clientes. Olha, a nossa solução ela vai mitigar tal parte do seu negócio. Não existe solução 100%. Então, vai o alerta aí, o alerta duplo da Dupla Digital, o alerta do lado do direito e o alerta do lado da tecnologia. Não existe, você vai ter que criar processos, né? E, aliás, Luiz, eu sempre tenho falado isso, né? Você é bem mais jovem do que eu, mas você lembra que a gente sempre falou de pessoas, o triângulo, né? Pessoas, ferramentas e processos. Eu tenho falado que isso mudou. Agora é pessoa no topo, ferramentas e processos são pilares, né? Eu falo que é um desenho um pouco diferente, porque, na verdade, hoje, nesse meio que a gente está, não existe como não entender que tecnologia e processo tem que ser para suportar as pessoas, né? Vide aí casos como o hackeamento do Twitter e por aí vai. Mas aí nós já estamos caminhando aqui para o final, Luiz. Eu queria colocar um outro ponto muito importante, que na verdade é o seguinte, houve um vazamento, ok? Houve um vazamento, eu fui lá, eu tenho uma obrigatoriedade de avisar a NPD que houve esse vazamento, e aí, óbvio, entra a parte forense, que nós vamos também trazer aqui a parte da Dupla Digital, para entender aonde que o hacker esteve, quais foram os dados acessados e subtraídos pelo hacker. E aí tem uma pergunta, Luiz. Enquanto houver essa avaliação, esse levantamento, esse mapeamento de aonde o hacker esteve, a empresa vai poder usar o banco de dados ou não? O que é bloqueado de acordo com a lei? E se não tiver nada ainda, porque talvez a NPD vai ter que definir, você nos diga, mas existe... Porque assim, a gente tem que entender, existe realmente o risco de você ser invadido e aí você vai ter que fazer todo um processo de avaliação do que aconteceu. Como é que funciona isso? Tem alguma previsão da lei disso, Luiz?
Tem, a LGPD fala que quando você foi invadido, a empresa foi, além de avisar o usuário, ela precisa ver como ocorreu esse vazamento, essa obtenção de dados, para primeiro dar uma resposta, como aconteceu, de quem foi a responsabilidade, e deve apurar. Ela tem responsabilidade na apuração. Não temos capacidade técnica para fazer internamente. Tudo bem, você vai pegar todos os elementos de sua empresa e vai levar para instaurar inquérito policial para apurar nos âmbitos legais, jurídicos. Então, ela deve agir até para eliminar eventual ação de indenização, Rodrigo, porque a multa da NPD é uma coisa. Agora, a ação de indenização por aquele usuário que teve o seu titular, né, que teve o seu dado vazado, teve algum prejuízo, poderia processar até a empresa. E ela vai ter que provar que armazenou bem, que ela correu atrás, que ela investigou para não pagar essa indenização, pelo menos para diminuir essa indenização. Então, ela precisa reagir. Então, ela vai sim pegar registros e logs de IP que talvez esse criminoso tenha deixado em seus servidores, todas essas informações, e apresentar à polícia para que se investigue. Isso não tenha dúvida nenhuma que ela precisará fazer. Ou seja, a boa-fé vai ser premiada. As empresas que fizerem os processos, instalarem as ferramentas corretas, fizerem uma mitigação, de novo, não tem como fazer 100%, mas o máximo que puder, a boa-fé vai ser premiada, correto? A prevenção e a boa-fé serão premiadas sim, às vezes até eximindo de responsabilidade no âmbito civil e diminuindo as punições pela NPD, com certeza terá impacto sim. Muito legal. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu queria agradecer a audiência de vocês. Espero que dessa vez a gente tenha coberto o máximo possível da LGPD, eu e o Luiz, e aquele nosso lembrete. Deixa um like, compartilha com as pessoas, se inscreve no nosso canal e o Luiz vai fechar o nosso episódio 3 da Dupla Digital. Vai lá, Luiz. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Rodrigo. Vamos ver se logo a gente estreia o Dupla Digital Convida, ou no próximo, já no outro episódio. Lembrando que a cada 10 dias estaremos aqui com vocês, batendo um papo sobre tecnologia, direito digital, cybercrimes, LGPD e muito mais. Então, fiquem com Deus e até a próxima, pessoal. Até mais. Tchau.